Pessoal, vamos lá? Vamos lá para vocês aí que querem alcançar aprovação. Vamos garantir uma questão? Vamos lá? Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre princípios administrativos. Princípio, olha o nome. Princípio. Professor, é o princípio da matéria? É o princípio da matéria. É uma orientação normativa, são orientações normativas que vão nortear todo o seu estudo. Dá uma olhadinha aí. Gente, estatísticas do Manual da Aprovação. O princípio que vai aparecer na sua prova é o princípio da impessoalidade. Ele é campeão de questões de prova. Existem 4 aspectos que você tem que estudar sobre o princípio da impessoalidade que eu vou falar hoje nesse vídeo. O segundo princípio mais cobrado é o princípio da legalidade junto com o princípio da publicidade. Esses dois são os princípios que aparece muito nas provas, e o princípio da autotutela. Então, coloca aí no seu ranking, no seu caderno, impessoalidade é o mais importante, seguido de legalidade, publicidade e autotutela. Esses são os princípios que mais são cobrados nas provas de concurso público. Inclusive, gente, às vezes esses princípios aparecem na matéria de atos também, em questões de atos. Então, vamos aprender tudo isso aí. Gente, dá uma olhadinha, só mostrando para vocês as estatísticas. Anota aí no caderno, quem não tem o Manual da Aprovação. Quem tem o Manual da Aprovação, aproxima o seu celular desses QR Codes, vídeo aula. Tem um aulão que eu preparei para vocês, um aulão sobre essa matéria que te dá uma noção geral. Todas as páginas do manual estão explicadas em áudio, escuta o áudio de cada página, aproxima o celular, escuta o áudio e aqui no final de cada página tem questões. Essa página aqui, ela responde a 512 questões de prova. Aproxima o QR Code questões do seu celular e aparecerá as questões de prova no seu celular, que você pode resolver e responder. Então vamos lá. Primeira página, eu vou falar agora com você sobre 512 questões de prova dos últimos 8 anos. Muito simples. Vamos lá, gente. Primeiro ponto aí que você vai anotar no seu caderno. Os princípios que norteiam essa disciplina são 2 princípios. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público fala o seguinte: havendo um conflito entre o interesse público e o interesse privado, prevalece o interesse público, prevalece o interesse da coletividade. Ou seja, o interesse público prevalece frente ao interesse meu, seu, de um particular. Aí eu te pergunto, quem busca alcançar o interesse público? O Estado. O Estado busca atender o interesse público. Então, o Estado tem que ter mais poderes do que nós particulares para fazer o quê? Para garantir, pessoal, que o interesse público prevaleça frente ao interesse privado. Beleza. Primeiro ponto, então, o Estado tem mais poderes do que nós particulares. Segundo ponto, gente, princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público, ele é indisponível. O agente público, o governador, o presidente, não pode dispor, não pode abrir mão do interesse que é público. O interesse público é de quem? Da coletividade, não é do presidente, não é do governador. Ou seja, os agentes públicos não podem utilizar das ferramentas dos poderes do Estado para atender objetivos próprios, para beneficiar alguém da família, para prejudicar uma outra pessoa. Não pode. O interesse público é indisponível. E nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele Estado que obedece o direito. Que o que? Segue o que está na lei. No Estado de Direito, o Estado estabelece as leis, mas também obedece aquelas leis. Ou seja, gente, quando eu estiver falando aí com vocês sobre o princípio da indisponibilidade, lembra das limitações que estão na lei. O Estado tem mais poderes do que o particular, mas o Estado também deve atuar em conformidade com a lei, secundo legem. Então, existem poderes do Estado, mas também existem limitações legais. Esses 2 princípios, eles vão estabelecer toda a lógica da matéria do direito administrativo, toda a lógica. Pensa comigo, a todo momento eu vou estudar com vocês poderes que o Estado possui e a todo momento eu vou estudar com vocês algumas regras que ele deve seguir, algumas limitações que estão na lei. A todo momento nessa disciplina a gente vai estudar esses 2 princípios. Esses princípios, eles estabelecem o regime jurídico de direito público ou o regime jurídico administrativo.
Olha esse nome, regime jurídico administrativo. Pessoal, quais são as regras que vão o quê? Que vão regulamentar a atuação da administração, a atuação do ente público. A todo momento, nessas regras, você vai ver que o Estado tem mais poderes do que o particular, mas também sofre limitações. É isso aí, regime jurídico, regras que regem a atuação da administração, regras que regem a atuação do ente público. Beleza, prova. Vamos lá, gente, sabendo disso, a gente acabou de responder 512 questões, eu quero responder agora com vocês mais 81 questões. Pessoal, existe a possibilidade de atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Isso é questão de prova, vem caindo, então presta atenção. Vamos dizer o seguinte, você é um grande devedor de tributos, você deve ICMS para o Estado, você está devendo, você não tem condição de pagar. Você chega para o Estado e fala o seguinte, eu quero regularizar a minha situação, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu tenho é uma fazenda em um solo árido, não tem água, lá não chove, não consigo plantar nada. É a única coisa que eu tenho. Aí o Estado olha para você e fala o seguinte, eu não tenho interesse público em receber a sua fazenda. Eu não consigo reverter essa fazenda em prol de uma política pública. Eu não consigo, porque a sua fazenda é localizada em terreno árido, não chove. O que eu vou fazer com a sua fazenda? Aí o Estado pensa, eu não posso abrir mão do interesse público, então eu não posso receber essa fazenda em pagamento dessa dívida. Essa seria o primeiro pensamento. Agora, gente, vamos dizer que essa é a sua única forma de pagar. Se você não der a fazenda em pagamento, você vai ficar devendo muitos anos. Devendo muitos anos. É do interesse do Estado manter essa dívida, né? Ficar aí com uma pessoa devendo? Não, o Estado quer o quê? O Estado quer receber. Nessa situação, gente, é possível a atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Tipo assim, o Estado não tem interesse público em receber a sua fazenda. Entretanto, ele pode receber a sua fazenda sem abrir mão do interesse público. No primeiro momento, ele está abrindo mão do interesse público, recebendo uma fazenda que ele não tem interesse, não tem como reverter em política pública. Agora, em um segundo momento, o Estado vai lá e vende a sua fazenda. E com o recurso oriundo daquele leilão da sua fazenda, ele vai fazer uma outra política pública. Ou seja, nesse caso, ocorreu a atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, gente, se cair na sua prova, é possível a atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público, para fins de ultimar aí no momento posterior esse interesse, garantindo através das transações administrativas. Se isso aparecer na sua prova, você responde que está correto. Voltando, o que é transação administrativa? Um acordo administrativo. Você deve tributo, não tem dinheiro para pagar, quer fazer um acordo com a administração e quer dar em pagamento uma fazenda que não há interesse público na utilização dela. O Estado pensa, fala, olha, nesse primeiro momento não há interesse público em receber essa fazenda, mas eu posso receber, leiloar essa fazenda, com o dinheiro oriundo desse leilão, eu vou fazer uma outra política pública. Isso é possível? É possível. Então, se aparecer na sua prova, é possível atenuar o princípio da indisponibilidade do interesse público em transações administrativas? Você responde sim, beleza? Sim. Ok, já respondi 600 questões. Vamos falar agora sobre os princípios constitucionais expressos. Pessoal, existem alguns princípios que estão expressos na Constituição. Todos os princípios decorrem do texto constitucional. Todos. Alguns estão lá expressos e outros estão implícitos. Prof, quais são os princípios que estão expressos no texto constitucional? Aí você lembra daquele macete do LIMP, né? L de legalidade, I de impessoalidade, P de publicidade, M de moralidade e E de eficiência. São os princípios que estão expressos na Constituição. Professora, são só esses princípios que estão expressos no texto constitucional? Não. Outros princípios também estão expressos no texto constitucional. Por exemplo, o princípio da participação, o princípio do contraditório e ampla defesa também está expresso no texto constitucional e se aplica ao direito administrativo. Então, se na sua prova aparecer
São somente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que são expressos na Constituição? Tá errado. Existem outros princípios que estão expressos na Constituição. Beleza. Gente, esses princípios do LIMP, eles estão no artigo 37, tá aí em vermelhinho. É só essa frase aqui, gente. Esse artigo responde a mais de 1.312 questões. Um artigo. É muita questão que cobra isso, né? Mas numa prova muito mais simples. Eu tô tocando aqui com vocês num nível mais avançado. Beleza. Vamos lá. Vamos falar sobre a legalidade. Gente, nós estamos em um Estado de Direito. Estado que cria as leis, né? O Congresso Nacional cria as leis, mas também o Estado obedece às leis. Estado de Direito. Enquanto nós, particulares, podemos fazer tudo, exceto o que está proibido em lei, né? O agente público, a administração pública, o Estado, só pode fazer o que a lei autoriza. Beleza. Prof, o Estado deve seguir só o que está na lei? Gente, existem outros instrumentos, né, que são exceções à legalidade, que também devem ser observados pelo Estado. Por exemplo, o presidente da República tem a prerrogativa de edição de uma medida provisória com força de lei. Prof, essa medida provisória que o presidente editou, ela vincula a todos? Todos os entes federados devem seguir aquilo ali? Todas as instituições públicas devem atender àquela medida provisória? Sim. Professora, além disso, eu sei que o Congresso edita lei complementar, lei ordinária, tem essa prerrogativa do presidente de edição de medida provisória. Agora, eu sei também que o Poder Executivo, a própria administração, ela tem a prerrogativa de edição de normas infralegais, né? Na hierarquia das normas, lá na pirâmide de Kelsen, eu tenho a Constituição, lei complementar, lei ordinária, eu tenho aqui embaixo das leis as normas. Normas infralegais são aquelas normas que vão disciplinar o que está na lei no sentido de facilitar a aplicação da lei, clarificar o conteúdo da lei. Uma norma, gente, infralegal, ela não é lei e ela não tem força de lei, ela não inova no ordenamento jurídico. Prova que é ordenamento jurídico? É o conjunto de leis daquele país. Ela não vai o que ela? Uma norma não é uma lei. Uma norma disciplina uma lei, facilita a aplicação da lei, clarifica o conteúdo da lei. Beleza? Só que essa norma, ela também deve ser observada pelo Estado. Quando o Poder Executivo edita um decreto, quando um governador edita um decreto, uma resolução, uma portaria, quando o Poder Executivo edita um ato normativo, esse ato normativo vincula o próprio Executivo, né? O Estado deve o quê? Seguir aquele ato normativo, deve observar aquele ato normativo. Portanto, se aparecer na sua prova assim, o Estado deve observância à lei em sentido amplo. Gente, pode pegar muitas pessoas. O que é lei em sentido amplo? Lei em sentido amplo, gente, está falando de todas as espécies normativas. Eu estou falando da Constituição Federal, eu estou falando da lei complementar, eu estou falando da lei ordinária, eu estou falando também dos atos normativos infralegais que estão abaixo da lei. Tudo isso é instrumento normativo, tudo isso é lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo abrange todas as espécies normativas, beleza? Ok, prof. Ok, gente, vamos para o nosso princípio mais cobrado nas provas de concurso público. Tem 4 aspectos. Gente, se não aparecer na sua prova uma questãozinha envolvendo isso aqui, pode me cobrar, que eu analisei todas as questões dos últimos 9 anos. E eu observei que geralmente uma questão da sua prova é sobre princípios, né? Ou vai versar sobre o princípio da impessoalidade, autotutela, legalidade, publicidade ou continuidade. Geralmente são esses princípios que aparecem na sua prova. Então, se você quiser garantir uma questão, com muita chance, com grande probabilidade, vai aparecer questões sobre esses temas, ok? Vamos lá. Impessoalidade são 4 pontos que eu quero falar com vocês. Primeiro ponto, gente, a atuação do agente público é uma atuação impessoal. Eu, Gabriela, quando eu estou trabalhando no governo do estado de Minas, eu não posso buscar atender os meus interesses particulares. Eu não posso. Eu tenho que buscar atender a coletividade. A minha atuação é totalmente impessoal.
impessoal, buscando alcançar o interesse público, beleza? Por isso que a gente chama esse princípio também de princípio da não discriminação. Discriminação é aquela diferenciação, né? Ah, essa pessoa aqui eu vou tratar melhor, essa outra eu vou tratar de mais ou menos, para essa aqui eu faço, para essa aqui eu não faço. Não posso fazer isso, a minha atuação ela é impessoal, ela busca alcançar tão somente o interesse público. É esse o grande objetivo da atuação do agente público, beleza? Primeiro ponto é esse, gente. Segundo ponto, quando eu falo que o agente público atua de forma impessoal, não quer dizer que eu vou tratar todo mundo da mesma forma. Sabe por quê? A sociedade ela é naturalmente desigual, sabe? Muitas pessoas possuem algumas condições, outras condições. Eu falo que todo mundo nasce com uma mochilinha, né? Tem algumas pessoas que nascem com uma mochilinha mais leve. Outras pessoas nascem com uma mochilinha muito pesada. Então, cada pessoa tem uma condição, né? Não existe igualdade material. O que é igualdade material, prof? Quando você escutar essa palavra material, eu tô falando da matéria, do que acontece, né, na prática. E quando eu falar com vocês de formal, eu tô falando de formalidade na lei. Por quê? Na lei tá assim, que todos devem ser tratados da mesma forma, igualdade formal. Na lei existe um mandamento pela igualdade. Esse é o mandamento quanto à igualdade formal. Por que formal? Porque está o quê? Está estabelecido nas formalidades da lei esse respeito, essa busca pela igualdade. Agora a gente sabe que na matéria, na prática, não existe igualdade, né? Muitas pessoas estão numa situação de desigualdade. Por essa razão, quando eu falo em impessoalidade, eu falo não em igualdade formal, eu falo em isonomia. Por que isonomia? Isonomia, gente, é aquele tratamento que a administração pública dá de uma forma diferenciada. Eu trato os iguais de forma igual e eu trato os desiguais de forma desigual na medida em que eles se desigualam. Então, todo mundo tem acesso, entra aí no ônibus, todo mundo pega por exemplo, vai pegar um transporte público, entra no ônibus, tranquilo. Agora, aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência física, ela precisa de um tratamento especial. Ela precisa de um elevador que desça ali no ônibus, para que ela possa ter acesso àquele serviço público. Ou seja, ela tem um tratamento diferenciado, justamente em razão da desigualdade que existe na matéria. Portanto, gente, quando eu falo de impessoalidade, eu falo não de tratamento igual para todos, eu falo de isonomia material. Na prática, a gente está querendo uma igualdade material, porque na lei está escrito lá, igualdade perante a todos. Isso é uma igualdade formal, que está estabelecido nas formalidades da lei. Agora eu quero uma igualdade material, uma igualdade na prática, gente, na prática. Então, para ter uma igualdade material, eu sei que as pessoas têm condições diferentes, eu vou tratar algumas pessoas de uma forma e outras pessoas de outra forma. Por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de doença, que tem algum tipo de doença respiratória. Nesse momento, ela vai ser tratada com prioridade frente a um jovem saudável se tiver coronavírus. A gente dá um tratamento especial para aquelas pessoas de risco, justamente para garantir uma isonomia material. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, gente, teoria da imputação volitiva. Quando você é agente público, edita um ato administrativo, você está editando um ato administrativo em nome daquela pessoa jurídica na qual você está trabalhando. Você é policial do estado do Rio de Janeiro. Quando você editou um ato administrativo, você editou em nome do estado do Rio de Janeiro. Quem responde pelas suas condutas é o estado do Rio de Janeiro, porque você é um instrumento, você é uma pecinha, que o estado tem para alcançar o interesse público. Então, quem responde pelas suas condutas é a pessoa jurídica na qual você está trabalhando. Você é um técnico do INSS. Editou um ato administrativo, quem responde por aquele ato é o INSS. É por essa razão, gente, que as pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Como assim, prof? Se você é um técnico do INSS, editou um ato administrativo que gerou um dano anormal e específico a alguém, aquela pessoa ali está injuriada com aquele dano, ela pode pedir uma indenização? Pode. Quem paga a indenização para ela? Você, técnico do INSS ou o INSS?
o INSS, que se responsabiliza pelas suas condutas. É claro que em um momento posterior, se o INSS verificar que você agiu com a intenção de prejudicar aquela pessoa, ou então estava trabalhando de qualquer jeito, o INSS pode o quê? Pode te processar, ajuizar uma ação de regresso, falando, olha, paguei uma indenização para aquela pessoa ali, mas vem cá, devolve para os cofres públicos o que eu tive que pagar para ela, porque a culpa foi sua. Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Mas é em razão da teoria da imputação volitiva que o Estado, as pessoas jurídicas respondem, né, se responsabilizam pelas condutas dos seus agentes, beleza? Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, gente, é vedada a promoção pessoal do agente público nas medidas da administração. Como assim, prof? Eu não posso, por exemplo, dar ordem de início em uma obra, colocar uma placa lá com o símbolo do governo do estado de Minas Gerais, mas colocar ali embaixo da placa assim, obra da Gabriela Xavier. Não posso. Aquela obra não é minha, aquela obra é do governo do estado, aquela obra está sendo feita com dinheiro de todos nós que pagamos os nossos impostos. Então eu não posso de jeito nenhum me promover como uma medida do estado, me promover, tentar pagar de boazinha como uma medida do estado. Isso é vedado. É vedada a promoção pessoal do agente público nas medidas da administração. Mas, prof, e, por exemplo, uma situação em que o político já não está mais em atividade. Ou então um político que já morreu. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, eu sei que tem uma escola municipal da prefeitura, com o nome de Presidente Getúlio Vargas. Tá promovendo Getúlio Vargas? O nome dessa escola tá falando que é a escola Presidente Getúlio Vargas. Tá promovendo ele, prof? Como é que funciona isso? Pessoal, se o agente público não estiver mais em atividade ou tiver falecido, ele pode sim, né? Pode ser utilizado o nome dele a título de homenagem para algum tipo de obra, algum tipo de política pública, sim. Desde que o agente público já tenha falecido ou que ele não esteja mais em atividade. Beleza? Isso é importante, viu, gente? Isso é importante, pode aparecer na sua prova. Beleza. Quinto ponto, gente, nepotismo. Pessoal, o que é o nepotismo? A atuação do agente público tem que ser impessoal. Então, o agente público ele não pode utilizar de cargos em comissão para resolver o problema da família. Tipo, agora eu passei no concurso e ainda fui agraciado com cargo em comissão. Eu sou subsecretário. Subsecretário, na minha subsecretaria, existem aí uns 20 cargos em comissão. Um é para minha irmã, outro pro meu pai, outra pra minha mãe. Eu vou resolver o problema da família. A gente vai viajar pro exterior, todo mundo junto. Pode fazer isso? Não pode, pessoal. É vedada essa prática, justamente por quê? Porque a atuação do agente público ela é impessoal. O agente público não pode utilizar dos cargos em comissão para o quê? Para nomear parente. Parente até o 3º grau. Primo pode, tá bom? Parente até o 3º grau. Inclusive, é vedado também as designações recíprocas. Tipo assim, eu não posso nomear minha mãe, eu sou subsecretário, mas o subsecretário da outra secretaria pode. Ele nomeia minha mãe, eu nomeio o irmão dele. Troca de favores, né? Essas designações recíprocas também são vedadas. Não pode. Prof, e o tal do cargo político, professor? Isso dá dando um bafafá, né, prof? Lembra aquela questão que o presidente indicou o filho dele para assumir o cargo de embaixador? Lembra, professora? Lembro, gente, eu lembro disso. Pessoal, o que é o cargo político? Cargo político são cargos ligados à alta gestão do governo, alta gestão do Estado. São aquelas pessoas, aqueles agentes públicos que tomam as grandes decisões. Sanção, veto de lei, declaração de guerra, são o quê? Atos políticos. Aí quando eu falo de pessoas que estão no alto escalão, eu lembro daquelas que ingressaram na máquina pública mediante eleição, presidente, governador, prefeito, mas eu também lembro daqueles que estão logo abaixo, né, do chefe do executivo. Ministro é cargo político, secretário de Estado é cargo político, secretário municipal exerce cargo político também. Aí você me pergunta, prof, essa vedação à prática do nepotismo alcança as nomeações para cargo político? Não.
professora, quer dizer que eu posso ser eleita para ser governadora do estado e eu posso nomear a minha irmã para ser secretária de transportes, da Secretaria de Transportes? Posso. Desde que minha irmã demonstre que tem capacidade mínima para o exercício do cargo. Posso sim. Quer dizer que a vedação ao nepotismo, né, não alcança as nomeações para cargo político. Exatamente, gente. Então, se isso aparecer na sua prova, o presidente indicou o filho para exercer um cargo de ministro. Tá certo? Pode ou não pode? Poder pode. Dá muito bafafá, né? Dá muita confusão aí, dá muito bafafá, dá muita discussão. Mas hoje o entendimento do STF é que as nomeações para cargo político, né? A vedação ao nepotismo não alcança as nomeações para cargo político. Então, o presidente poderia nomear o filho dele para ser ministro. Poder pode. Até segunda ordem, esse é o entendimento atual. Beleza? 5 pontos, então, mais importantes. Eu falei com vocês sobre o conceito, sobre isonomia, falei com vocês, sobre vedação à promoção pessoal do agente, sobre o que, gente? Nepotismo e sobre essa questão das nomeações dos cargos políticos. São esses os pontos que podem aparecer na sua prova. Beleza? Pessoal, moralidade. Quando eu falo da moralidade, é muito fácil. O que é a atuação em conformidade com a moralidade administrativa? Eu vou ter uma atuação em conformidade com a boa-fé, honestidade, probidade no trato com a máquina pública. Tipo assim, né? Eu tô atuando na máquina pública, eu não posso desviar dinheiro. Eu não posso. Eu tenho que atuar de uma forma que moral, em conformidade com a boa-fé. Prof, moralidade administrativa é a mesma coisa que moralidade subjetiva? Não. Moralidade subjetiva é o seu julgamento, são os seus valores, é o que você acredita. Por exemplo, eu sempre falo esse exemplo, sua amiga saiu na balada, beijou um monte de gente, beijou uns 10. Aí você, morrendo de inveja dela, vamos falar, tá morrendo de inveja, falou assim, nossa, que absurdo. Ela é uma piriguete. Esse julgamento que você está fazendo, né? Esse julgamento é a sua moral subjetiva. São os seus valores, é o que você acredita. É o que você acredita. Quando você escutar essa palavra subjetiva no direito, subjetiva é o que? Do sujeito, né? A sua moral interna, o que você acredita. Agora, a moralidade que eu tô falando aqui, no princípio da moralidade, é a moralidade objetiva. Objetivamente, quando o agente público estiver trabalhando, ele deve atuar o quê, gente? De forma honesta, com boa fé. Objetivamente, com boa fé. Beleza? Ok. Além disso, gente, princípio da publicidade. Esse princípio vem junto com a legalidade aí, né? O segundo dos princípios mais importantes. Gente, publicidade. Os atos da administração, eles devem, em regra, ser públicos, publicizados. Eu só vou conhecer o que a administração pública está fazendo se eu tomar conhecimento daquilo ali, né? Se for o que? Publicizado. Agora, publicidade não é sinônimo de publicação. Publicação no Diário Oficial é uma das formas de conferir aquele ato à publicidade. Uma das formas. Mas existem outras. Por exemplo, quando o município altera as normas de trânsito, ele publiciza aquela alteração mediante a colocação de placas de trânsito, né, na cidade. Então, você vai saber que aquele lugar é proibido estacionar porque tem uma placa lá falando que é proibido estacionar. Ou seja, a placa de trânsito publicizou aquela determinação da administração. Então, publicidade não é sinônimo de publicação. Existem várias outras formas de conferir ao ato a publicidade. Beleza? Ok. Além disso, gente, nem todo ato vai ser público, vai ser publicizado. Existem exceções, atos que serão mantidos em sigilo. Prof, sigilo eterno? Sigilo eterno não pode. Sigilo em conformidade com a classificação do documento. O que é classificação do documento? Como assim? Pessoal, existem informações, por exemplo, ligadas à segurança nacional, a um grande e relevante interesse público, e informações ligadas à sua vida particular, vida íntima, privada do particular. Esses atos, gente, eles não podem ser publicizados. Pensa só se a polícia começar a publicizar o plano de segurança de um município. Não vai ter segurança. O ladrão, sabendo do plano,
vai burlar o plano. Então, existem alguns atos da administração que serão mantidos em sigilo, em conformidade com a classificação do documento. Além disso, vamos dizer que o Estado, a União, está fazendo uma grande pesquisa envolvendo substâncias radioativas, desenvolvendo uma bomba atômica. O Brasil, que não briga com ninguém, está fazendo isso, vamos dizer. E aí, gente, essa investigação, essa pesquisa, né, esse trabalho de desenvolvimento de uma bomba atômica pelo governo, tô viajando aqui, também vai ser mantido em sigilo. Tá ligado a um relevante interesse coletivo, vai ser mantido em sigilo. Beleza, prof. Além disso, gente, é importante a gente lembrar que atos ligados à intimidade e vida privada do particular também serão mantidos em sigilo. E aí entra uma questão. Prof, intimidade e vida privada do particular. Por que razão, então, professora, é divulgado nos portais da transparência o salário dos servidores públicos? Por quê, prof? Essa informação, quanto que eu ganho, eu sinto que é uma informação de caráter íntimo, privado. Por quê, professora? Porque, pessoal, segundo o entendimento do STF, quando você trabalha na máquina pública, você está atuando em prol da coletividade. Se você está atuando em prol da coletividade, né, é de interesse de todos saber quanto você ganha. Porque você é um instrumento para alcançar o interesse público. Então, todo mundo tem, sim, direito de saber quanto que você ganha. Olha só! Então, é admitida a divulgação nos portais da transparência da remuneração do profissional, da remuneração do servidor público. Sobre esse princípio, gente, pontos mais importantes. A publicidade é um requisito de eficácia. Então, anota o primeiro ponto mais importante. Publicidade é requisito de eficácia dos atos administrativos. O ato administrativo só produz efeitos mediante o quê? Mediante a publicização. Quando você, por exemplo, foi multado em um dia, estava falando no celular, foi multado. Você não ficou sabendo daquela multa? A partir do momento que você tomou conhecimento, que chegou uma cartinha, uma autuação na sua casa, começa a produzir efeitos aquela multa. Prof, quais são as... Como assim é produzir efeito? Começa a correr. Inicia-se o prazo para que você apresente uma defesa. Inicia-se esse prazo. Então, a partir do momento em que você recebe aquela cartinha daquela autuação, inicia-se o prazo para você se manifestar, se defender, falar, eu nem tenho celular, não tava falando no celular, nem tem celular, para você se defender. Então, quer dizer o seguinte, a partir da publicização, você tomou conhecimento, aquele ato começa a produzir efeitos. O prazo começa a correr. Então, a publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos, primeiro ponto. Segundo ponto, gente, isso não é um princípio absoluto. Aliás, não existe princípio absoluto. Eu não posso falar que a legalidade é um princípio absoluto. Não existe, gente. Sabe por quê? No caso concreto, pode haver uma situação em que há um conflito entre dois princípios jurídicos distintos. O que vai acontecer, prof? Um conflito entre dois princípios. Um princípio prevalece frente ao outro? Não. Não existe hierarquia entre os princípios administrativos. Havendo um conflito entre dois princípios, o que vai acontecer na prática é uma situação de ponderação dos interesses. Vamos encontrar uma situação, uma decisão ótima para atender esse princípio e esse também, né? No sentido de conciliar os interesses envolvidos. Nenhum princípio prevalece frente ao outro, beleza? Ok. E esse princípio não é absoluto. Existem situações em que eu tenho atos da administração que serão mantidos em sigilo. Sigilo durante um certo período. Atos ligados ao imperativo da segurança nacional, relevante interesse coletivo, intimidade e vida privada do particular serão mantidos em sigilo durante um certo período. Beleza. Ok, gente. Princípio da eficiência. Pessoal, o princípio da eficiência é muito fácil, né? A atuação da administração pública deve ser eficiente. Deve primar para buscar e alcançar resultados. Professor, eu posso falar, por exemplo, que o princípio da eficiência prevalece frente ao princípio da legalidade? Tipo assim, existe uma lei que fala que eu tenho que atuar daquela forma, mas eu sei que dessa outra forma é mais eficiente. Prof, eu vou atuar de forma mais eficiente, né? O princípio da eficiência prevalece frente ao da legalidade. Gente, não existe isso de um princípio prevalecer frente ao outro. Havendo um conflito entre dois princípios, o que vai acontecer na prática é uma ponderação dos interesses envolvidos para que o quê? Para que cada um dos interesses sejam minimamente
solucionados, minimamente atendidos e possamos encontrar uma solução ótima que atenda os dois mandamentos, as duas orientações. Um princípio não prevalece frente ao outro. Beleza. Próximos princípios, gente, que também estão expressos na Constituição, isso aqui é muito importante. Fica aí, segura comigo que é muito importante. Galera, existem outros princípios que estão expressos na Constituição Federal. O princípio da participação, da celeridade processual e o princípio do devido processo legal, né, do contraditório, da ampla defesa. Esse é o princípio mais importante. O que é isso? Gente, na Constituição Federal, além dos princípios do LIMP, existem outros princípios que estão expressos lá, que estão escritos na Constituição. O princípio da participação fala da prerrogativa que o cidadão tem de participar da gestão da coisa pública, de participar, de fazer um requerimento, de reclamar, de participar, de dar sugestão. A gente tem essa possibilidade. O princípio do devido processo legal é aquele que fala do contraditório e ampla defesa. Pessoal, nos processos judiciais e nos processos administrativos devem ser observados esses mandamentos do contraditório e da ampla defesa. Como assim, prof? Processo judicial, processo administrativo. Processo judicial corre no âmbito do poder judiciário, né? São aqueles processos que o juiz vai lá tomar a decisão. Processo administrativo são aqueles processos que correm no âmbito da administração. Nesses dois processos, gente, deve ser observada o princípio do devido processo legal e falar um pouquinho sobre o contraditório e a ampla defesa. Gente, o contraditório e a ampla defesa se desdobram em 4 pontos que podem aparecer na sua prova. Primeiro ponto, você no processo administrativo, aquele processo que corre na administração, você tem direito à defesa prévia. Além disso, você tem direito à defesa técnica. Além disso, você tem direito ao duplo grau de jurisdição. E além disso, você tem direito à informação. 4 aspectos importantes. Primeiro ponto, defesa prévia. Você aí passou no concurso público, tá lá todo feliz da vida, é um agente público, mas foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra você. Você quer se defender naquele processo. Você, gente, pode se defender sozinho. Você não precisa de advogado. Você tem direito à defesa prévia. No processo administrativo, ao contrário do que acontece no processo judicial, no processo administrativo, você pode se defender mesmo sem ter advogado. Você tem direito à defesa prévia, que chama isso. Além disso, você também tem direito à defesa técnica. Se você quiser chamar um advogado, um técnico, né, que sabe daquilo ali, um advogado para te auxiliar, você também pode chamar um advogado para te auxiliar. Beleza, defesa técnica. Além disso, você também tem direito ao duplo grau de jurisdição. Se a administração pública tomar uma decisão no âmbito daquele processo administrativo desfavorável a você, você pode recorrer daquela decisão. Você pode e deve recorrer daquela decisão. Existe um duplo grau de jurisdição. Existe uma chance, você vai recorrer e vai o quê? Vai ser analisada aquela questão novamente. Professora, para recorrer no âmbito administrativo, eu preciso depositar alguma quantia? Dar um cheque calção? Eu preciso pagar alguma coisa? Pessoal, para recorrer no processo administrativo não é necessário aí qualquer tipo de depósito, garantia, calção. Não é necessário. É gratuito esse direito de o quê? De duplo grau de jurisdição. Você vai lá, vai elaborar o seu recurso e vai interpor esse recurso gratuitamente. Beleza. E por fim, direito à informação. Você tem direito a fazer cópia e ter acesso aos autos do processo que envolvem a sua pessoa, tá bom? Esses são os 4 pontos importantes sobre o princípio do contraditório e ampla defesa, ok? Gente, vamos que vamos. Princípio da continuidade pra gente fechar essa live aqui, porque esse princípio é muito importante. E eu volto amanhã com o restante para vocês. Vamos lá. Princípio da continuidade. Gente, esse princípio envolve 3 pontos muito importantes. 3 pontos, anota o seu caderno. Pessoal, a atuação da administração pública ela deve ser contínua, né? A administração pública ela não pode parar. Não pode parar. Tem que continuar. Porque a gente tem que receber a prestação do serviço público continuamente. Só que existem 3 situações em que é possível a interrupção temporária na prestação do serviço público. Primeira situação,
Você aí todo mês recebe o serviço público de iluminação na sua casa. Mas você não pagou a conta de luz? Não está pagando? Já recebeu uma cartinha? Olha, paga a conta de luz ou iremos cortar a sua luz. Já recebeu essa cartinha? Não fez nada. Continua não pagando a luz. Continua não pagando? Aí, gente, vai haver a interrupção temporária da prestação do serviço, né? Vai ser cortada aquele serviço temporariamente até que você regularize. Professora, eu acabei de mudar para um apartamento, o antigo morador não pagava a conta de luz. Agora, a empresa pública, né, que presta esse serviço, tá querendo cortar a luz do meu apartamento. Mas quem tinha que ter pagado era o antigo morador, prof. Pode fazer isso, prof? Eu vou ter que regularizar a conta de luz do antigo morador? Não vai ter, gente. A conta de luz, né, que você vai pagar é só sua conta de luz. Do antigo morador, não. E a empresa pública, a empresa estatal, não pode cortar a sua luz em razão de um débito anterior do antigo morador. Não pode, não. Beleza. Segunda situação em que é possível a interrupção temporária da prestação do serviço público. Por exemplo, existe uma necessidade, né, de reparo na rede de energia elétrica. Fazer alguns reparos. Colocação de alguns postes na rua, fazer alguns reparos. Você vai receber também uma cartinha, um aviso prévio falando, olha, no dia tal vai haver a interrupção da prestação do serviço de iluminação das horas tais até tal hora. Isso vai acontecer de tal até tal hora, no dia X, correto? Isso vai acontecer e você vai falar, ah, então tá bom. Por razões de ordem técnica e segurança das instalações, é possível interrupção temporária na prestação do serviço público. Agora, uma outra situação, gente, que pode acontecer também, mas nesse caso não tem aviso prévio, não tem cartinha, você não vai ser avisado. É uma situação de emergência. Você está na sua casa, lá assistindo o seu Netflix, cai num temporal, cai um poste na sua rua em razão de um trovão, umas trovoadas. Cai um poste. Se caiu o poste, aconteceu uma emergência. Naquela emergência, né, gente? Fazer o quê? Naquela emergência, aquele serviço vai ser interrompido temporariamente. Tem como avisar uma emergência? Não. Se tivesse como avisar a emergência, não era emergência. Então, a única situação em que não há aviso prévio é na situação de emergência. Beleza. Prof, surgem algumas perguntas na minha cabeça, que são perguntas de prova. Gente, se a atuação da administração pública não pode parar, se a prestação do serviço não pode parar, me responde aí, professora, por favor. O servidor público tem direito de greve? Que se o servidor público entrar em greve, prof, pensa comigo, quem vai trabalhar? Quem vai prestar os serviços públicos? Se o servidor público entrou em greve, quem? Pessoal, se o servidor público entrou em greve, realmente, sabe o que vai acontecer? Uma substituição. Uma substituição entre os servidores. Por quê, gente? Porque a administração não pode parar. E o servidor público tem sim direito de greve, e esse é um direito que na Constituição, a Constituição prevê, o servidor público possui direito de greve, que será exercido nos termos de uma lei específica. Gente, essa norma constitucional é uma norma constitucional de eficácia limitada. Por que limitada? Pensa o seguinte, o servidor tem direito de greve, que será exercido nos termos da lei específica. Cadê essa lei específica? Cadê? Que trata sobre o direito de greve do servidor. Cadê? Não foi editada ainda. Prof, se a lei específica não foi editada, como que o servidor vai exercer o direito de greve? Porque está assim na Constituição. O servidor tem direito de greve, mas esse direito será exercido nos termos da lei específica. Essa lei específica não foi elaborada, prof. Como que o servidor vai desempenhar esse direito? Pessoal, essa é uma norma constitucional, está na Constituição, de eficácia limitada. O que é limitada? Limitada porque ela carece de uma lei, né, que regulamente aquele direito ali para que ele possa ser exercido. Ela precisa de uma lei. É uma norma constitucional que prevê um direito, mas precisa de uma lei que fale como que aquele direito vai ser exercido. Norma de eficácia limitada constitucional, eu estou falando limitado, o L de limitada é L de lei. É uma norma da Constituição que carece de uma lei. Até o presente momento não foi editada uma lei que trata sobre o direito de greve do servidor. Aí sabe o que o STF falou? Em razão do fato de que o Congresso Nacional ainda não editou essa lei que trata do direito de greve do servidor, desde 1988, não editou essa lei.
Desde 88, gente, tem mais de 30 anos. Desde 88 não editou essa lei. Em razão dessa omissão do Congresso, o servidor público vai poder exercer esse direito, que está na Constituição, nos termos da Lei Geral de Greve. Essa foi a decisão do STF, beleza? Existe uma omissão legislativa. O Congresso até hoje não elaborou essa lei. Ok. Prof, quando o servidor entra de greve, me responde aí. Vai ter o corte da remuneração dele, né? Porque eu sei que o servidor é estável. Ele entrou em greve, o Estado ficou sem aquela mão de obra. O Estado tem que continuar pagando? O servidor vai ficar em casa, dormindo, fazendo nada, e o Estado pagando? É isso, prof? Pessoal, é admitido o corte na remuneração do servidor público que entrou em greve. É admitido esse corte da remuneração. Porque pensa o seguinte, os ônus, os prejuízos da greve devem ser repartidos frente a todos. Quando o servidor entra de greve, o Estado fica sem aquela mão de obra. É ruim para o Estado. Além disso, a população fica sem aquela mão de obra que estava trabalhando em prol do interesse público. A população também sofre. Além disso, o servidor não pode ficar ganhando. Não pode ficar em casa ganhando, recebendo. Ele também vai sofrer. Vai haver um corte na remuneração do servidor público, sim. Isso é admitido. Mas, prof, olha só, minha carreira aqui de agente, deixa eu pensar. Analista do INSS. A gente quer entrar em greve. Estamos pedindo um monte de coisa aí, melhoria, pedindo um monte de... Aí a gente conversou com a direção do INSS, né? Com o dirigente da autarquia. Vamos seguir, ó, vamos entrar em greve. A gente pretende ficar em greve aí pelo menos 1 mês, 2 meses. Nós vamos entrar em greve. Mas, dirigente, mantenha a nossa remuneração. Continua pagando pra gente. Quando a gente voltar da greve, a gente cumpre todas essas horas que a gente deixou de trabalhar. A gente faz hora extra, cumprindo aquelas horas que a gente ficou parado em casa. O dirigente pode olhar aquilo ali e pode falar, ah, tá bom. Tá bom. Ele pode o quê, gente? O dirigente máximo do INSS, ele pode negociar com aquela carreira e falar, não, tudo bem, vocês vão entrar em greve, não vai ter corte na remuneração. Isso é possível. Segundo ponto que é muito importante é o princípio da continuidade. Gente, aplica-se a cláusula de exceção do contrato não cumprido no contrato administrativo? Como assim, prof? Pensa o seguinte, gente, a administração pública, ela contratou uma empresa para prestar um determinado serviço, uma determinada atividade. E a administração não tá pagando a empresa. Não tá pagando. Mas a empresa tá prestando uma atividade ligada ao interesse público, ligada à coletividade. Uma atividade o quê? De interesse de todos. A empresa que não tá recebendo, uma empresa privada, sua empresa aí, não tá recebendo, foi contratada pelo Estado. Ela pode simplesmente parar de prestar aquele serviço, falar, eu não tô recebendo, parei. Ela pode parar? Pessoal, a empresa ela não pode parar. Ela vai poder parar depois de 90 dias de inadimplência, né? A gente fala que aplica-se a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos administrativos, mas é uma cláusula aplicada de forma diferida. Após 90 dias que o Estado não pagou aquela empresa, é que ela pode parar, somente após 90 dias. Agora, por exemplo, se eu celebro um contrato com você para prestar aula para você, né? Você vai me pagar R$1.000 por aula. Você vai me pagar R$1.000 por aula, eu tô aí te dando aula particular. Eu paro de dar aula. Você vai continuar pagando? Não. Ela não deu aula, não vou pagar. Não é assim que funciona? Nos contratos regidos pelo direito civil, né, pela relação entre particulares, se você não cumpre sua parte, a outra parte não tem que cumprir. Agora, nos contratos administrativos, contratos que são celebrados com a administração, quando o Estado não cumpre a parte que compete a ele, quando o Estado não paga, a empresa não pode livremente parar. Ela tem que esperar 90 dias de inadimplência para então parar. Beleza? Entendido? Ok. Prof, aplica-se essa cláusula de exceção do contrato não cumprido nos contratos de concessão de serviço público? Pessoal, o que é um contrato de concessão? Contrato de concessão é aquele mediante a qual a administração pública concede a um particular, né, a prerrogativa de prestar um serviço público. É o que acontece nos municípios, né? Nos municípios acontece muito quando eu estou diante de um contrato com uma empresa que realiza o transporte público municipal.
Quem tem competência para executar o serviço de transporte público municipal é o município. O município fala, nós já estou fazendo muita coisa. Quero contratar uma empresa e transferir para essa empresa a prerrogativa de prestar o serviço. Aquela empresa vai ficar responsável pela prestação de um serviço público. E aí, ela cobra dos usuários, de quem está entrando no ônibus, o quê? Uma tarifa, a passagem de ônibus. Isso é um contrato de concessão. Aí eu te pergunto, aplica-se cláusula de exceção do contrato não cumprido nos contratos de concessão? O que é a cláusula de exceção do contrato não cumprido mesmo, prof? Por exemplo, a administração celebrou um contrato com uma empresa e não pagou, e não cumpriu o que tinha que cumprir. No contrato de concessão, vamos dizer que o município de Belo Horizonte contratou uma empresa concessionária de transporte público para prestar o serviço de transporte municipal. A prefeitura parou de cumprir algumas cláusulas contratuais. A empresa concessionária que foi contratada pode também parar de prestar o serviço público? Mesmo que seja depois de 90 dias, esperou 90 dias e a prefeitura não está cumprindo. Esperou 90 dias e a prefeitura não está cumprindo. A empresa agora pode parar de prestar o serviço? Não. Não se aplica a exceção do contrato, da cláusula de exceção do contrato não cumprido nos contratos de concessão. Porque nos contratos de concessão, gente, sabe quem paga a empresa que está prestando o serviço? Nós, os usuários. É a gente que paga aquela empresa que está fazendo aquele transporte. Quando a gente entra no ônibus e paga a passagem do ônibus. Quem paga para a empresa são os usuários, não é a administração. A administração pública não paga para a empresa concessionária. Em razão desse fato, em razão da situação de que não é dos cofres públicos que aquela empresa recebe, se a administração pública não estiver cumprindo eventualmente alguma cláusula contratual, não está cumprindo alguma cláusula que está no contrato, aquela empresa não vai poder parar de prestar o serviço público, porque ela continua recebendo dos usuários. Beleza?